Fala galera do canal Som de Fone BR, tudo bem com vocês? Fábio aqui. Bom, gente, hoje um papinho meio que. é, Vamos lá. Gente, essa semana, na verdade, esses últimos dias eu tenho recebido algumas perguntas e muitas delas são voltadas para. E aí, Fábio? Acabou o canal? Não vai mais ter vídeo de fone? Não vai mais ter vídeo de DAC, de amplificador, coisas voltadas para audiofilia? E aí eu fiquei com isso martelando na minha mente, né? O tempo todo, puxa. Tenho que fazer um vídeo, tenho que conversar com a galera, né? Tenho que meio que explicar o que está acontecendo, não só comigo, mas meio que ser um porta-voz, né? É, de todos, né? Da galera, dos meninos que também fazem vídeo, do Alphalod, do Leonardo, do Antenor, de todos nós, né? Eu acho que todos nós estamos passando pelo mesmo momento, assim. Ele é um momento meio tipo, pô, vou tirar um tempinho aqui sabático, vou pesar no acelerador, né? Então, eu acho que. Mas eu vim aqui justamente falar um pouquinho com vocês e responder a esta pergunta que me fizeram. Basicamente, acho que foram umas 3 ou 4 pessoas que me perguntaram isso. Cara, e aí os vídeos? O que aconteceu? O canal acabou? Não vai mais ter vídeo? O que tá acontecendo? E vamos lá, galera. Eu digo responder por todos, galera, porque não sei se vocês sabem, a gente se conversa, tá? Não existe uma inimizade, não existe uma guerra no hobby, não existe entre nós youtubers, não existe um clima horrível, hostil, não, muito pelo contrário. Obviamente, uns conversam, têm mais afinidades com outros do que outros, né? Haja visto eu, Rodrigo Santana, é, e outros, né? Isso é natural, tá, gente? Tem que ser respeitado. Mas não por isso a gente deixa de se conversar, né? Todos nós. Nós, avaliadores dos canais de audiofilia, que faz review de fones e afins voltados para este hobby e para os entusiastas. Fato é, gente, que me perguntaram sobre isso e imposto, taxa. A gente vinha numa ascensão muito boa, assim, do hobby, dos entusiastas, aquela coisa mais frenética de sempre ter conteúdo para consumir todo dia, review de fone, todo dia review de equipamento. Nesse canal até que nem tanto não, nem tanto, né? Por várias questões que permeiam aqui a minha vida, que não vem ao caso dizer, questões pessoais, questões familiares, questões financeiras também. Eu tenho meu próprio trabalho, eu dou plantões à noite também, então é muito cansativo. E às vezes eu fico desestimulado também, às vezes eu tenho os produtos, mas fico desestimulado para fazer o conteúdo, tá? Então é uma fase que todo mundo está passando também. Claro, cada um na sua dinâmica, cada um no seu quadrado, cada um na sua vida, no seu particular. Mas no geral, os meninos estão meio desmotivados por essa questão impeditiva, né? Muitos impostos, as empresas que mandavam produtos para a gente é, já sentem mais dificuldade de enviar produtos, porque elas têm que pagar o imposto, né? Então, é todo um acordo, um desenrolar que tem que se fazer entre as lojas e o youtuber, o influencer, para que se consiga, né, mandar esse equipamento, esse fone, que seja. Então a gente esbarra muito nessas dificuldades, e dificuldades essas que a gente não tinha há 2 anos atrás. Há 2 anos atrás você era um sorteio lá na Receita Federal, na alfândega, no correio, e você raramente pagava, era taxado, e quando era uma taxa mínima, né? Então a gente está sentindo muito isso ainda, agora muito mais, né? Essa oscilação do dólar, questão de mercado mesmo, questão de instabilidade comercial no mundo, né? Essas questões dos Estados Unidos, as taxações generalizadas, que agora é generalizado, né? Essa guerra comercial. Isso afeta todo mundo direta, principalmente a cadeia principal, que é a China, né? Então,
A China, não à toa, está mirando nesses mercados mais emergentes, como Brasil, América do Sul, né? Porque eles veem que a galera consome, né? A galera, por mais que se tenha imposto, não está sendo tão abusivo quanto nos Estados Unidos. Basicamente, ficou impossível se importar para os Estados Unidos, da China para os Estados Unidos, porque agora a galera está pagando 100% de imposto. Então, é, é complicado. Então, galera, é isso. Um dos motivos é esse, né? Isso daí vai te estimulando. Eu não tenho link de afiliados, por exemplo. Os meninos têm link de afiliado. Eles trabalham com link de afiliado. Eles trabalham com venda, então eles não estocam fones em casa. Raras as exceções, por exemplo, Team T3 Plus, Mondrop Aria Snow, que eu tenho aqui, que são meus fones queridinhos. O EPZ Q1 Pro, né, que é a minha recomendação hoje, ali na base até os R$200, é a minha recomendação máxima. E, cara, tem uma review para fazer, né, do KZ-DC Pro, do Team T3 Plus, né, fazer uma review legal. É um fone icônico aí no hobby, nos entusiastas, um fone que, cara, fez bastante sucesso aí numa época em que o hobby não era tão difundido, né, não se tinha tanto acesso a fones bons, né. A coisa só começou a partir ali do Mondrop Shu, do Triple Inlay, né, que foram fones baratinhos com uma pegada mais audiófila. Então, a galera tá estimulada, tá? Ontem, se não me falha a memória, os que estão ainda, né, lançando vídeo esporadicamente é o Léo, que mantém a rotina, né? Até mesmo pelo alcance, né, do canal dele. E, graças a Deus, é um cara que nos representa aqui no BR. E na América Latina, tá? O maior canal aí da América Latina, na América do Sul também. É o maior canal de reviews de equipamentos de áudio, de fones voltados para audiofilia, de equipamentos voltados para esse hobby, né? Então o Léo representa, o Léo do My The Headphone, tá, galera? Então, depois vem o Antenor, que também é uma referência, né? Esses dois canais ainda mantêm, o Antenor até que nem tanto, o Antenor também deu um tempinho, botou o pé no break ali, né, desacelerou um pouco. Ontem ele lançou um vídeo de unboxing, primeiras impressões dos 3 fones, eu acho que ele recebeu. Mas tá assim, galera, tá nessa tangente aí, nesse ritmo. Às vezes você tem o produto, você tem ali o produto para fazer análise, fazer review, mas você próprio fica desestimulado, né? Porque como é que você vai fazer review de uma coisa que não vai vender? Se está sendo um impeditivo da galera da turma ser feliz e comprar, experimentar aquilo e ver se condiz mesmo com a sua opinião, se foi assertivo, né? O trabalho que você teve para informar todo mundo, as questões ali, né, da análise do produto para o público. Então, aí a galera que faz review se desestimula, quem compra desacelera também, fica desestimulado. Por um outro lado, a gente estava tendo muito copia e cola, muitos fones, muito fone sendo lançado por cima de fone, as próprias marcas aí, dessa coisa absurda. E todo dia review do mesmo fone. Ah, Fábio, como assim review do mesmo? Galera, review do mesmo fone. Só muda a faceplate, a shell e o frufru aqui e ali. Mas o som é a mesma coisa. Porque a galera tá com essa curva mais harmonizada, até a própria KZ, de passagem, aderiu a essa tendência dessa harmonização, né? Então é o Ctrl+A, Ctrl+C e pronto. Copia e cola. E aí a gente está tendo muito isso, está desgastante também. Então, por esse lado, é meio que a galera passa a desacelerar e não consumir tanto do mesmo, né? Porque a gente sabe que, por mais que não houvessem impostos antes, ou que você era taxado esporadicamente, raramente,
você além da segurança de comprar, você pagava aquele preço ali cheio, né? Você não tinha imposto ali. Então você não tinha um imposto ali somando 2, 3 vezes, né? A mesma coisa. Então a galera comprava muito esses fones de entrada. Compra ainda, mas só que de uma maneira mais desacelerada. Então o que acontecia é que a galera tava abarrotando a casa do mesmo fone, porque achava que caía naquela ilusão de que agora sim, agora vai. E não vai, tá? Fone que realmente me surpreende todo dia é esse cara aqui, ó, que eu fiz review dele, que é o EPZ Q1 Pro. O Q5 eu dei. Mas ele é mais caro, mas ele é mais bonito. Não, gente. Às vezes ser mais caro, aparentar ser mais sofisticado, não quer dizer muita coisa, não. O som dele era ruim? Não era ruim. Mas eu indico hoje o Q1 Pro, EPZ. Então, a gente está passando por esse momento. Dozek mesmo sumiu, Marcelo Dozek, do Avaliação. O S também está nessa tangente aí de esporadicamente fazendo. Enfim, galera, o Rodrigo Santana Carioca vai dar um tempo também. Eu falei, Rodrigo, você, irmão, já é o tempo do tempo do tempo. A gente não tá mais dando tempo não, cara. A gente tem que sentar e rever nossos conceitos, ver o que a gente quer. O que a gente quer da vida, o que a gente quer do canal. Qual é o seu novo modus operandi, né? Porque vocês uniam o prazer do hobby ao também de vendas, né? Você fazia girar aquela roda. E hoje isso não está acontecendo. O dropship no Brasil basicamente está morrendo. Muitas lojas aí, muitas pessoas deixaram de vender, porque, faziam estoque, né? Comprando produtos lá da China para fazer um dinheirinho aqui, cara. Então, com esse governo desgraçado, que eu não vou entrar em política aqui, esses impostos tornam a coisa impeditiva, né? Impossível, quase que impossível. Com tudo tão caro, com desemprego aí crescente, com coisas básicas caríssimas hoje aqui no Brasil, coisas alimentícias. Cara, tá difícil. Ou você deixa de comer ou compra um fone de ouvido. É tipo isso aí, cara. Tudo muito caro, então é isso que eu queria falar com vocês. A galera não desistiu, tá? Eu não desisti, não vou desistir, mas sim a gente desacelerou bem. Eu já vinha desacelerando, mesmo em tempos bons ali eu não tinha vídeo de maneira muito frequente, mas fazia os vídeos, num mês assim, 2, 3 vídeos. Só que agora é um vídeo no mês e olhe lá, né? Então é isso, cara. A galera não parou. O Dosec tá sumido, tá? Eu não entrei mais em contato com ele. O Léo continuou fazendo os vídeos, né? Se rebolando para entregar conteúdo. Porque tem isso também. A gente tem que usar a criatividade hoje em dia para buscar conteúdo, criar conteúdo diferente para vocês, sair um pouco daquela mesmice de review, unboxing, review, análise, unboxing. Então o Léo ele tá indo muito para esse lado assim de tentar criar algo novo, quadros novos. Então admiro demais o trabalho do Léo, é um amigo que eu ganhei no hobby. Mas é isso, gente. O Urso, o Digão também é um vídeo esporadicamente, então a galera tá estimulada assim. Deixamos de curtir? Não deixamos de curtir. Aqui, ó, Team T3 Plus, vai ter vídeo dele, tá? Fone lindo, maravilhoso. Não deixo de curtir meu hobby, não deixo de curtir meus equipamentos. Tá aqui o R4, né? O meu DAP, meu R4 aqui, meu queridinho. Meu sistema tá aqui ainda, então tudo segue, galera. Tudo tá seguindo. E às vezes assim é bom a gente dar um tempo para até pensar em algumas coisas, né? Tipo, mudar algumas coisas, acrescentar outras. No caso aqui, eu preciso fazer algumas coisas que eu quero, como eu já vinha comentando, cuidar da parte acústica,
cuidar. A parte de áudio aqui já está perfeita, né? Já tem um setup de áudio legal, a Zoom PodTrack, o SM7B, então fones de monitoramento ou de referência como esse, o K240, então eu já estou bem completo em relação a áudio mesmo, né? Mas em relação como é que se diz? A um ambiente tratado para eu ter um áudio mais orgânico sem ir muito para o tratamento de áudio, cara, ainda falta, né? Luz, iluminação, o cenário, a composição, uma câmera legal, ainda falta isso pro canal. Então, meio que ainda tá engateando essas coisas, tá? Então, tudo no seu momento, no seu tempo. Quem sabe um dia eu apareça aqui com uma câmera melhor, um cenário mudado e dê um up, né? Mas é isso, gente. É isso que eu queria falar com vocês, essa conversa breve. Galera, não desistiu, tá? Desacelerou um pouco. Eu falo por todos, eu posso falar por todos, né? A galera não quer conversar sobre isso. Talvez não sinta vontade para falar isso com o seu público, né? Mas eu me sinto à vontade para falar aqui com vocês. Não vai deixar de existir vídeo aqui. Eu vou trazer em breve a review do Tinter 3 Plus e comparar ele com fones mais atuais como o próprio EPZQ-1 Pro. Porque é um fone barato versus o fone de R$ 800, né? Então, vamos ver aí essa batalhazinha. Mas então, é isso que eu queria falar com vocês, né? Espero que tenham curtido o vídeo, deixem comentários aí o que vocês acham, né? Desse meio desacelerar aí da galera. Foi benéfico para o pessoal que estava muito ansioso aí comprando fone todo dia e o mesmo fone, nunca, né? Dava aquele salto, né? De margem. Ou é isso mesmo, é o momento, é bom dar um tempo. Ou a galera... Deixa aí nos comentários o que vocês acham, tá bom? E a gente vai conversando. Falou!